eu já havia conceituado lá no capítulo de introdução, e ele mostra um escopo, né, dividido em 3 partes, o escopo para o BPM, tanto na parte seria de melhoria de processo de negócio, de gerenciamento de processo corporativo e de melhoria contínua. Seriam os 3 focos aí de escopo dele. No caso, é o BPI, o EPM e a melhoria contínua. Depois, na parte, ele vem com uma definição, que aí é essa que eu acho que todos têm que gravar, porque ele mostra mais de uma vez no CBOC, né, que o que é o BPM? Uma abordagem de gestão disciplinada para identificar, projetar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos de negócio, sejam automatizados ou não, e para alcançar os resultados e atender aí, né, alinhado com os objetivos estratégicos da organização. Então, essa é a definição que ele coloca para o BPM. São elencados os princípios fundamentais da gestão de processos de negócio, e aí podemos destacar envolver os stakeholders, ter uma abordagem de fora para dentro, né, orientada pelo cliente, ser gerenciado de forma holística, estar alinhado à estratégia corporativa, segmentar os processos primários e multifuncionais, e aí depois ele explica mais para frente o que são os processos primários. Devem ser gerenciados continuamente. E aí vem o ciclo de vida. O ciclo de vida do BPM, ele divide em 5 fases, sendo, então, a primeira fase, o alinhamento à estratégia e metas. O que é abordado aqui? O plano estratégico. Né? Você vai determinar o processo em foco da mudança, o que vai ser alterado, definir o planejamento estratégico aí da mudança de processo, da melhoria em si. Depois, na fase 2, é o que ele chama de mudanças de arquitetura. Nessa fase, são abordadas aquelas etapas técnicas de modelagem de processo, análise, desenho, a medição e desempenho. A terceira fase é chamada de desenvolver iniciativas, mas é o planejamento, né? Ele elenca alguns planos, então temos o plano de gerenciamento de mudanças, o plano de projeto, seria o planejamento da mudança. Na fase 4, a implementação da mudança, que vai implementar os planos, né, que foram elaborados, planejados, e requer aí um cronograma para implementar essa mudança. E, por fim, a fase 5, medir o processo. Inclui a medição contínua e monitoramento dos processos de negócio e da tecnologia. Ele faz um mapeamento aí das fases com as áreas de conhecimento. É até um ponto para depois, né, para a gente discutir, que ele aborda a fase 2, a 3 e a 5, ele mapeia com os capítulos de modelagem, de análise, transformação, gestão de processos. Já a fase 1 e 4, ele coloca que é uma nova seção, e não coloca diretamente quais são as áreas de conhecimento. Então, eu entendi que a fase 1 está bem relacionada à gestão de processo de negócio, que é este capítulo que a gente está tratando agora. Bom, aí ele vem falar dos tipos de processos, que são definidos os processos primários, ou os fundamentais, né, seriam aí os processos ponta a ponta, multifuncionais, que vão entregar valor diretamente ao cliente. Aqui é tratado sobre a cadeia de valor, né, aí ele até coloca que se baseia na cadeia de valor do Michael Porter, a parte de atividades primárias de apoio. Depois, os processos de apoio são processos que vão apoiar os processos primários, eles não entregam valor diretamente ao cliente, mas ele entrega valor para os outros processos. E os processos de gestão, que são utilizados para medir, monitorar e controlar as atividades empresariais. São ressaltados também os tipos de atividades, que incluem agregação de valor, entrega e controle.
Aqui, vale ressaltar, né, na parte de entrega, ele conceitua o handoff e diz que as atividades são as atividades de entrega que passam o controle do processo para outro departamento ou organização. Então, é justamente a questão da mudança aí, né, de, por exemplo, de área, um processo está sendo executado e passa de uma área para outra, e aí tem o handoff, que é justamente o que ele aborda aqui. É ressaltado que o BPM é uma disciplina de gestão e carrega dentro dela o conceito de governança, que é uma abordagem aí estruturada para a tomada de decisões e meios né, para implementar. Além disso, é abordado também que normalmente aí, né, a implementação de BPM introduz novas funções na organização com responsabilidades para gerenciar os processos ponta a ponta. E aí vem os papéis que são definidos. Ele traz os papéis de proprietário do processo, que seria o owner aí, qual que seria a função, né? É uma função de gestão final de um ou mais processos. O owner, ele é responsável por... aí, nós estamos vendo sua tela aí, Renata. Deu um tilt aqui, minha gente. Eu estou tentando, o Teams travou. Aí eu mudei, eu terminei a tela aqui e ele continua aqui travadinho. Mas pode continuar aí. Estou na luta aqui para tentar mudar aqui. Então, na parte do owner do processo, ele traz as responsabilidades, né, várias, aí lista várias responsabilidades, e eu acho que um ponto a ressaltar aí no owner é que ele traz duas abordagens, que diz que pode ter o proprietário do processo funcionalmente alinhado, então, alinhado à estrutura funcional da empresa, ou o proprietário de processo não funcionalmente alinhado. E aí, nesse proprietário do processo funcionalmente alinhado, seria, né, aqueles que se reportam aos gerentes funcionais, eles chamam de chefe das organizações funcionais. Já o não alinhado, não funcionalmente alinhado, não teria essa hierarquia com as gerências funcionais, com as áreas funcionais, reporta direto ao chefe da organização. Então, pode-se ter essas duas formas aí nos proprietários de processo, e ele elenca vantagens, desvantagens a respeito. Um outro papel é líder de processo, né? Pelas características, eu entendo que seria um patrocinador, é uma liderança executiva da organização, que define a visão estratégica e patrocina a sua implementação, vai garantir que os objetivos de desempenho sejam estabelecidos. Mais um papel seria, ele traduziu de várias formas, né? É o steward, acho que em inglês, mas é o comissário de processos, tem hora que ele chama de gerente e administrador de processos. É desempenhado por membros da gestão funcional, então eu entendo que seria um gerente funcional, que ele já tem algumas atribuições na equipe de gestão funcional, e ele elenca mais algumas como responsável aí, como gerente de processo, como comissionário de processo, como, por exemplo, garantir que os procedimentos de nível operacional estejam alinhados com os requisitos de processos de negócio abrangentes aí, que a função suporta. E aí vem o papel de analista de processos, que coloca que o analista pode ter responsabilidades em todas as fases do ciclo de vida, né, do BPM, e se for uma melhoria grande, aí pode ter especializações. E o analista, ele é responsável pelo projeto de ponta a ponta, dos processos de negócio da organização. E, por fim, traz o papel de governador de processo, que eu entendo que seria alguém que vai coordenar ali, porque ele coloca como responsabilidades, né, definir os princípios, práticas e normas da gestão de processos de negócio,
fornecer orientação, garantir que os princípios sejam atendidos, as práticas, as normas. Então, os papéis seriam estes que são abordados. Eu já vi que mais para frente ele aborda outros papéis também, mas nesse capítulo foram estes. E aí vem a parte que fala da estratégia, vincular a estratégia à execução. A transformação empresarial e digital, né, é muito mais ampla do que melhorias organizacionais. Então, aqui aborda mais essa parte das transformações, que as transformações de processos, elas podem alcançar, em alguns casos, melhorias 12 vezes mais, melhorias de eficiência, né, efetividade, com essa transformação, e redução de custos, satisfação do cliente. E a cultura centrada no cliente, né, que é destacado aqui. E aí vem vários números, por exemplo, que apenas 13% das organizações cumprem suas metas estratégicas anuais. E aí esse número é bem, né, assustador, você pensar que de todas as organizações, apenas 13% cumprem as metas, e aí ele fala que as organizações estão cada vez mais recorrendo ao BPM para poder melhorar isso, para poder criar uma organização orientada a processos. Bom, tem vários números, né, aí assim, acho que depois é bom, assim, especificar mais a respeito, mas, por fim, ele fala segmentando processos de negócio para executar essa estratégia. Então, tem que criar um plano estratégico de execução, para poder transferir da estratégia para a execução. E é abordado aí o que deve ser tratado. Drivers de valor, o impacto do processo e a avaliação do impacto. Na parte de drivers de valor, ele define uma árvore, né, de driver de valor para ser criada aí, para você poder ir especificando até chegar, né, nos objetivos para fazer aquilo acontecer. Seriam os direcionadores aí dos valores. Na parte do impacto do processo, tem o impacto total avaliado sobre os fatores de valor específico e ele separa dois tipos, que é processos de alto impacto e processos de commodities. E os processos de commodities seriam aqueles que não impulsionam valor. Eles são necessários para a organização, mas não impulsionam valor. E, por fim, a avaliação de impacto, né, que vai avaliar aí o impacto os processos de alto impacto, né, que não são as commodities, no caso, baseados em práticas gerais do setor, por exemplo, através de benchmark ou de avaliações puramente qualitativas. Então, é isso, né, que eu trouxe assim, para ressaltar mais sobre esse capítulo. Acho que tem muita informação, né, muitos detalhes aí. Obrigada. Obrigada, Laudeci. Foi ótimo. Realmente tem muita informação e eu acho que você conseguiu fazer uma síntese bem legal aí, destacando realmente, na minha opinião, os pontos mais relevantes, né? Tem muita informação mesmo. Eu acho que se a gente fosse se debruçar aqui sobre todos esses conceitos que ele traz aqui, principalmente no iníciozinho do capítulo, todas as definições, principalmente em relação às responsabilidades implicadas, às figuras, né, e aí tem essa nomenclatura que é muito própria aqui do CIPOC, né, de governador de processo, de dono do processo. Se a gente fosse debruçar sobre isso, realmente, eu acho que 1 hora de encontro não vai ser suficiente, não. Né? Mas acho que foi bem bacana, você conseguiu trazer aí os principais pontos, assim, também que eu destaquei talvez 2 coisinhas aqui, mas eu achei bem legal, deu para fazer um apanhado geral aí. Tati? Assina embaixo. Eu acho que só o que já foi dito aí já dá muito pano para manga. A gente já consegue se focar no que foi dito, levar aí até 11 horas da noite. É mesmo, verdade.
Mas eu achei, eu queria ouvir as opiniões dos outros antes de eu trazer, assim, também algumas outras considerações. Então, vamos lá, gente, fiquem à vontade. Renata. Pessoal, quem leu, quem teve a oportunidade de dar uma olhada, e focando no que foi dito hoje por Laudeci, tem algum ponto que vocês tenham ou dúvida ou não tenha ficado bem claro? Porque aí a gente pode direcionar nesse sentido, nos nossos comentários. Acho que a Renata levantou a mão aqui, deixará. Eu mesma tenho dúvidas, tá? Daqui a pouco eu vou lançar as duas aqui para destacar. Eu também tenho uma dúvida, Tatiane. Vai lá. Mas deixa eu falar aí primeiro. Eu acho que a Renata levantou a mão primeiro, né? A Renata e a Carolina. Então, vamos lá. Eu falo primeiro? Sim, fica à vontade. Tá, joia, então. Boa noite a todos. Eu só gostaria de ressaltar alguns pontos que eu achei interessantes. Nesse terceiro capítulo, eu gostei mais porque ele já começa mesmo a entrar no assunto de BPM, né? Trazer uns conceitos que a gente já está acostumado a ouvir. E... como que fala? E aí a gente vai conseguir entender mais o que são esses conceitos, né? Então, eu gostei bastante. E deixa eu só ver aqui que eu anotei alguns pontos. Questão do ciclo de vida do BPM, que eu já tinha ouvido falar bastante, mas não tinha muita noção do que era esse ciclo, quais os passos que eles eram, que compõem, né, esse ciclo. Então, achei bem interessante, que deu para mim entender agora, quando fala ciclo de BPM, por onde que a gente começa, quais são as fases. Achei bem legal. E a questão dos tipos de processo também muito bom para mim nesse momento, porque eu vou começar a construir agora a cadeia de valor aqui do IFMT, junto a uns colegas, né, que a gente vai montar um grupo de trabalho para isso. Então, isso daqui já vai me ajudar nessa construção dessa cadeia de valor e descobrindo os macroprocessos, os processos, né, até chegando nas atividades, montando aí a arquitetura de valor. E os tipos de atividades também, que me fez pensar numa questão prática, se as atividades de um processo específico que a gente está analisando, elas não estão dentro de algumas dessas aqui que foi destacada no capítulo, acredito que seja um ponto da gente se pensar se aquela atividade é necessária estar naquele processo. Acho que já poderia entrar aí uma questão de análise de melhoria, de enxugar esse processo, no caso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que era isso. A questão também do BPM auxiliar, né, na estratégia organizacional para que isso seja cumprido, também achei bem interessante. E é isso. Só gostaria de destacar mesmo esses pontos. Joia, joia, Renata. Então, já que você está começando aí a se debruçar um pouco mais sobre essas atividades muito voltadas aí mesmo para a disciplina, acho que vai te ajudar bastante. Vai ajudar bastante você tá conduzindo o estudo aqui junto com a gente. Essa atividade de mapeamento e de construção da cadeia de valor é riquíssima. Né, Tati? Eu fui lá na SSP com Tati para fazer benchmark. Já tinha feito a cadeia de valor, mas numa instituição, num contexto muito diferente da que eu trabalho hoje, no ambiente privado. Então, quando eu me deparei lá com a situação, com o contexto da FESP, de uma instituição pública, apesar dos conceitos serem os mesmos, os caminhos nem sempre são. Né? As formas de se fazer, as particularidades da instituição, e querendo ou não, você acaba refletindo isso no trabalho de mapeamento também da cadeia, na compreensão desses conceitos em relação aos tipos de processos, aos tipos de atividades que você leva para a instituição para poder construir. Os caminhos são
geralmente são bem diferentes. Então, aproveite, né? Porque é uma atividade riquíssima para você conhecer a estrutura do negócio, para você conhecer o propósito do negócio. E, às vezes, isso não está muito claro, inclusive, para a alta direção. A gente vai construindo, né? A gente vai descobrindo muita coisa. Uma boa prática que tem dado resultado na hora de elaboração de cadeia de valor, pelo menos aqui com a gente, é olhar o mapa de negócio da organização, da empresa. Se não tiver mapa de negócio, fazer um mapa de negócio. Porque a cadeia de valor ela está diretamente relacionada ao serviço ou ao produto que é entregue. Uhum. E aí, quando você já tem um mapa de negócio pronto, você vai ter lá no mapa os macroserviços que são entregues à sociedade, digamos assim, ao público, ao cliente. E aí, desses macroserviços, você extrai o macroprocesso. Uhum. Eu ia até aproveitar e perguntar aqui no grupo, assim, para quem já tem mais experiência, se teria alguma técnica, né, de elaboração de cadeia de valor, mas pelo que eu estou vendo, então, não existe nada, assim, pré-definido, né? Eu acho que existem algumas dinâmicas que você pode utilizar para poder levantar a informação, né? Essa dica que Tati deu do mapa de negócio ou descrição de negócio, né? Tem a nomenclatura também varia, mas o instrumento é o mesmo. É uma boa porque você enxerga vários aspectos, né? A respeito daquele negócio, ou inclusive fazer essa análise de repente, em unidades do negócio de forma separadas e depois você trazer para um contexto global. Eu acho que não existe uma receita, tá, Renata? Isso. Mas eu acho que as dinâmicas que você pode utilizar para construir esse levantamento, esse mapeamento, e até para você conseguir também, durante a dinâmica, estimular as pessoas que você vai trazer para fazer parte, né? A gestão, a diretoria, se vocês vão levar isso para outras áreas, para outros trabalhadores. Quanto mais você tiver esse tipo de dinâmica preparada para extrair informação, melhor. E para fazê-los refletir. Porque eu acho que o grande exercício da cadeia de valor é você realmente pensar sobre o propósito do negócio, sobre a entrega, né, sobre o valor na perspectiva do cliente, não na nossa, porque a gente tem uma perspectiva. A gente acha que o cliente quer isso, a gente espera que o cliente esteja percebendo a mesma coisa que a gente. Às vezes a gente descobre que não. Tá certo, só obrigada. Corroborando com isso, realmente, pelo menos assim, ao longo desses anos, eu nunca encontrei uma técnica específica, uma metodologia específica para a elaboração de cadeia de valor. Você tem as informações conceituais, que a literatura está vasta em relação a esse conteúdo. O que você tem são ferramentas de gestão que você pode utilizar nesse processo, como Renata falou, para conseguir chegar ao denominador comum sobre quais são os serviços ofertados, qual é o público, porque tudo isso é necessário, são os insumos para se extrair os macroprocessos da cadeia de valor. Especificamente lá na segurança pública e nos órgãos públicos que a gente já teve a oportunidade de trabalhar, a gente segue uma orientação da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Então, ela meio que não chega a ser uma metodologia da ENAP, mas ela traz orientações gerais. Se jogar na internet, é capaz até de achar, tá? Cadeia de valor ENAP. Sim, acha. Ela traça meio que um roteiro. Exato, e ela parte assim, qual é o insumo fundamental para elaborar a cadeia de valor? Saber quais são os macro serviços, quais são os serviços entregues. E aí, onde é que você vai procurar macro serviço? Se já tiver mapa de negócio, você vai encontrar. Aí não tem um mapa, mas eu tenho um plano estratégico. Olha no plano estratégico da organização. Tem alguns planos que vêm com o que eles chamam de portfólio de serviços, cartela de serviços. Então, esses serviços, eles já apresentam a sinalização de quais são os macroprocessos. Porque serviço é o que a gente entrega para fora da organização e são resultados dos macroprocessos internos. Então, é mais ou menos nesse caminho, identificar quais são os macroserviços e vir nessa perspectiva de fazer a correlação com os processos internos. Isso.
Renata, faça benchmark, sabe? Analise, busque essas fontes, principalmente de instituições, de organizações que tenham muita similaridade com o negócio, né, de vocês. Mas, com certeza, você vai encontrar muita fonte para você se inspirar. Bastante. Até porque, assim, só complementando, Nata, me interrompendo, desculpe. Não, o benchmark é extremamente importante, porque se a gente for espremer as organizações, o suprassumo de todas são seus processos finalísticos. Os de suporte e os gerenciais, eles têm uma congruência entre todas as organizações. Então, você pegar uma cadeia de valor, como a Renata falou, que tenha que seja próxima da sua organização, você praticamente vai mudar o finalístico para a sua realidade, mas os de suporte e os de gerenciais serão muito próximos. Talvez uma adaptação aqui ou ali, de acordo com o organograma da organização. Tem gente que fala gestão de pessoas, tem gente que fala gestão de pessoal, então, só fazer essa adaptação. O Pedro está colocando algumas contribuições aí, ó. Ele já botou aí o repositório ENAP. Isso. A Luciana é um repositório riquíssimo aí de curso, de conteúdo. Luciana, inclusive, tem muita coisa gratuita também. Valeu, Luciana. Pedro também está dando sugestão de site. Eu queria fazer uma contribuição. Eu não cheguei a me apresentar ainda. Vocês me ouvem bem? Sim. Ouço, Pedro. Deixa eu só te interromper rapidinho, só para a gente seguir a ordem aqui, antes de você trazer sua fala. Vamos abrir aqui para a Carol. Foi Carol, estava na fila. Ela já tinha levantado a mão aqui e você está na fila como próximo, tá bom? Tá ok. Era uma coisa só pontual mesmo. Tá bom. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, Carol. Estamos, Carol. Então, né, inicialmente eu queria comentar que eu também gostei muito, né, desse capítulo, porque já entra em uma parte mais técnica, né? Eu acho que está mais próximo do nosso ambiente de trabalho. Até, na verdade, eu levantei a mão para tirar uma dúvida que eu fiquei durante a leitura, né, do capítulo, mas eu queria contribuir um pouco também, pegar esse gancho nessa conversa de cadeia de valor. Tem pouco tempo que eu participei, né, da construção de uma cadeia de valor e o que a gente usou, né, foi igual muito se ouve, né, na literatura falar da cadeia de Porter. Ele é mais tradicional e a gente já encontra alguns modelos que são evoluídos, né? Eles até falam nesse sentido, que eu acho que ele mostra bastante como que a organização da empresa segue muito o que o próprio Seboc fala, porque a cadeia de Porter, ela praticamente tem só as áreas finalísticas e as áreas de suporte, elas não têm os processos de gestão. E um outro ponto é que ele sempre deve estar alinhado com as estratégias da organização. Esse foi um ponto, né, importante que a gente usou também. O benchmark, né, e olhando outras cadeias de valores, né, de empresas similares, igual a Tatiana, né, comentou, acaba que os processos, né, de suporte e os de gerenciamento, né, acaba que a base é a mesma, né, então dá para a gente se espelhar e, principalmente, né, para definir os processos finalísticos, os processos primários, envolver as áreas, né? A gente fez várias reuniões com as áreas finalísticas, né? Aquelas áreas que entregam valor para o cliente, para tentar formatar, né, e construir a cadeia de valor. Né, são alguns pontos aqui que eu destaquei, que nós usamos, né, durante essa construção, e eu acredito que, né, que foram úteis, né, para a gente, eu acredito que para vocês também possam ser. Valeu, Carol. Legal. E, né, voltando agora à minha dúvida, quando eu li, eu fiquei com muita dúvida nos papéis, né, que foram definidos, principalmente de como incluir esses papéis nos processos. Né? Igual, tipo assim, quais são as atribuições, né, do proprietário de processo, líder de processo, administrador de processo. Sei lá, para mim me soou muito parecidos, né, igual que eu vejo muito usar, é o dono de processo.
E eu queria até escutar um pouco, até mesmo, da experiência de vocês, o que vocês esperam e entenderam, né, desses papéis, seria uma dúvida mais ou menos nesse sentido. Bacana. A gente deixa Pedro falar e depois aproveita e fala disso? Pode ser, pode ser. Pronto, a gente já fala, Carol. Ok. Pedro? Bom, eu queria trazer uma breve apresentação, né? Eu sou o Pedro Eugênio, eu trabalho no na verdade, hoje eu estou na SEAD, mas eu estou na assessoria da subsecretária, mas eu atuo como consultor BPM lá. E assim, a SEAD, ela é a Secretaria de Administração do Estado, aqui em Goiás, né? E assim, dentro dessa subsecretaria é onde está alocado o próprio escritório de processos, né, do Estado, que define algumas diretrizes desses processos e tudo. O Estado de Goiás, ele possui hoje a sua cadeia de valor e assim, sua arquitetura de processo. Lógico, né, nunca está da maneira que nós gostaríamos, né, de nível de atualização, divulgação e a própria execução da prática, né, do que ali está proposto, nem nível de detalhamento, mas assim, o que já dá para dar pelo menos um estudo de benchmark, né? Aí eu até postei aí no grupo, né, o link que leva direto à cadeia de valor, e eu vejo assim, na prática, a cadeia de valor é o que é uma forma lúdica hoje da gente tratar toda essa dimensão operacional de uma organização, certo? E a arquitetura de processos é o desdobramento dessa cadeia de valor que me traz todo esse raio-x de o que a organização faz, como ela faz, na verdade, como ela faz. E a cadeia de valor, ela está muito ligada a essa questão de todo esse contexto. E assim, ela é um artefato que ele utiliza para fazer parte do alinhamento dessa estratégia ao propósito da empresa também, sabe? E por isso, assim, é uma ferramenta riquíssima, que ela, assim, se a gente for pegar para falar dela, é muito tempo só descrevendo esse artefato. A parte pontual que eu queria trazer para os colegas aqui, a respeito, assim, na prática, aqui no Estado, como que a gente já organizou, que ela está em processo de edições, partindo a partir do regulamento da instituição, né? Onde ali a gente vê cargos, gerências, organograma, as definições, atribuições gerais de cada área. Então, a gente parte de tudo que a organização tem que fazer e depois a gente vai transformar essas ações do que você tem que fazer por meio de quais processos você utiliza para poder fazer isso, entendeu? Então, às vezes, dentro de uma atribuição, você desempenha papéis em 2, 3 processos diferentes para poder fazer essa entrega ponto a ponto, certo? Então, assim, fica hoje é a maneira que se faz no Estado, a partir do regulamento, e isso aí hoje tem o governo federal, no caso, o nosso estadual, a gente desenvolveu dessa maneira, mas a gente também está fazendo o benchmark no governo federal, que hoje eles tem todo um framework de todos os tipos de processos, sabe? Relacionado. Então, assim, até a nível de processo de trabalho. Então, assim, hoje a gente pode adaptar, a partir desse framework, o que são aqueles processos que a nossa organização, onde a gente está presente, ela tem hoje na dimensão operacional dela, né? Então, assim, trazer essa despertar aí para esse lado, né, de quem trabalha na gestão pública, hoje se baseia mais nessa parte documental, né, dessa rastreabilidade, desde o decreto até essa entrega de valor, que é percebida ao final lá no cliente, e acho que, assim, só trazendo um gancho, que é a minha dúvida, é exatamente essa, como é o último ponto lá da reunião hoje, que é o alinhamento da estratégia com o processo, né? Então, a gente falar um pouco disso, como fazer isso no dia a dia. Porque você não tem tempo todo dia antes da reunião falar, peraí, vou abrir aqui a reunião, vou contextualizar vocês sobre o que é a organização de vocês. Depois a gente começa o mapeamento de processo, por exemplo. Não tem. Então, a gente vê alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Deixa eu pegar o gancho de Pedro. Pedro, quando eu falei sobre mapa de negócio, a gente está falando algo bastante parecido. Para fazer o mapa de negócio, a gente olha o regimento, a gente olha o organograma, a gente olha
toda a normatização que sustenta a estrutura do órgão em si. Então, assim, se você não tem mapa de negócio, porque você, para chegar a ele, você olhou a estrutura, aí você vai direto para o regimento. Agora, se você já tiver um mapa, você, para fazer um mapa, precisou passar pelo regimento. Então, são etapas dessa mesma reflexão. E no final, se não tiver nada, vai para o regimento, vai para benchmark, vai para outras experiências, para poder conseguir não sair totalmente do zero, né? Porque o 0, 0, 0, 0 é muito complicado. Então, nesse contexto, são como você está falando, né? São os documentos que sustentam o funcionamento daquela empresa, daquele órgão. Sem isso é o que baliza. Ali é que vai estar dizendo o que é responsabilidade, o que é obrigação e quem é responsável pelo quê. Valeu, obrigada, Pedro, pela contribuição. Obrigada pelo compartilhamento também dos dados. Isso. Obrigada, Pedro. Bem Esse framework, como que eu faço para disponibilizar para quem quiser ter esse acesso? Você já entrou lá no grupo, Pedro? Você pode colocar aqui mesmo, no grupo, aqui no canal do Teams, você pode carregar o arquivo e deixar lá disponível. Aqui no chat. No compartilhar conteúdo, né? Tá bom. Isso, no compartilhar conteúdo, ou então você pode também disponibilizar o link para o pessoal consultar, se tiver disponível em algum ambiente. Não, o compartilhar conteúdo, você vai compartilhar a tela. Não, lá no canal mesmo. Aqui a gente está na sala de reunião. No canal do nosso grupo aqui, o Estudos do Ciboc, tem lá uma seção de arquivos e aí você pode fazer o upload. Ah, tá bom. Se eu não conseguir, no máximo, eu te mando no WhatsApp. Pronto, tranquilo. Sou novo no Teams aí. Obrigado. Tá bom. Ok, mas obrigada. Bem pertinentes as suas contribuições e a sua dúvida também. Com relação a essa questão que a Tati até comentou aí agora, da utilização do regulamento, né? Na FESF isso não daria certo, mas é um caminho muito natural para a maioria. Por que na FESF isso não deu certo e a gente escolheu outros caminhos? Por isso que eu falei que os caminhos podem ser diferentes, né? Existem vários. Porque a FESF, ela é muito complexa em relação aos serviços finalísticos. Então, a gente tem, por exemplo, serviços que são rotativos, né? Eles são como se fossem projetos, eles têm um período de duração, eles são temporários mesmo. A gente tem toda a complexidade da gestão compartilhada com os nossos contratantes. É difícil alcançar esses processos finalísticos. É um desafio muito grande na FESF. E no nosso regulamento, exceto os serviços que são finalísticos, porém fixos da fundação, todos os outros, eles não constam no nosso regulamento, no sentido de descrever o negócio, de descrever a estrutura, de descrever a função, os objetivos. Isso a gente encontra nos contratos. Isso a gente encontra nos processos que estruturam e implementam esses determinados serviços. Então, o regulamento por si só, para nós, não seria suficiente em relação aos finalísticos, mas aos de suporte e os gerenciais, sim, com toda certeza. Mas é um caminho muito natural para a maioria das instituições, porque a FESP tem essa particularidade. Mas acho que a maioria, talvez não, ou pelo menos não dessa forma, né? A gente escolheu outros caminhos aí para conduzir esse trabalho aí em relação à construção da cadeia de valor. E uma coisa que é importante também que se diga é que mais importante do que ter a melhor cadeia de valor do mundo é ter uma cadeia de valor. Uma cadeia, né? Exatamente. O bom inimigo do ótimo, a gente diz muito isso aqui. Então, chegar ao menos numa primeira proposta. Um movimento inicial, estabeleça uma cadeia de valor e mais na frente você melhora. Você vai aprimorando, porque depende também da maturidade da organização, dela entender o que é aquilo ali, assimilar na cultura. Então, a segunda cadeia de melhor é sempre melhor do que a primeira. Exatamente. Eu queria responder. A gente fez a cadeia de valor da FESP em 2019, inauguramos oficialmente ela no início do ano passado, né, Tati, em 2020, e a gente já fez a primeira operação da cadeia.
no final do ano passado. Né? Então, entender também que esse é um movimento constante, não tem nada estático, né? É tudo muito dinâmico. Então, eu acho que isso que Tati trouxe é bem, bem importante mesmo. É importante a gente começar, a gente ter pelo menos uma primeira proposta, uma primeira versão. Daí para frente, a gente vai se preparando para fazer as atualizações, para aperfeiçoar, para chegar num produto mais próximo realmente do que a gente deseja, do que de fato é cada organização, né? Lá na secretaria, a primeira cadeia que foi feita foi da própria Secretaria de Segurança Pública. Na sequência, cada órgão foi fazendo a sua. O último órgão a fazer foi a PM, e a melhor cadeia de todos. Está mais madura, né? Participou do movimento, construiu provavelmente com as outras, né? O problema é que já é ciúme, né? Cooperativa. Mas é normal. Aí vocês agora estão expert em transferir esse conhecimento aí para que as outras também cheguem numa cadeia. A fazer revisão de tudo. Como é que a gente está de tempo? 8h34? 8h34, a gente começou já quase 8, né? A gente começou, na verdade, quase 10:50, praticamente. Mas, vamos lá. Vamos responder aqui a dúvida de... Deixa eu ver de quem foi a dúvida. Espera aí. Foi de Carol? Isso. Foi, né? Foi de Carol a dúvida. A sua dúvida foi com relação aos papéis, né, Carol? Sim. Eu vou fazer o meu breve comentário em relação aos papéis, e aí Tati traz também as considerações dela aqui, tá? O que e aí é uma visão muito particular minha, tá? O CBOC, ele traz pra gente alguns conceitos e algumas práticas que são comuns dentro desse universo de BPM. Mas isso não significa que tudo que está sendo dito aqui é inteiramente aplicado, é inteiramente incorporado nas nossas realidades de trabalho, na realidade de cada instituição. Então, eu levo isso muito para essa questão que você colocou em relação à usabilidade dos papéis que ele traz aqui, tá? Eu, particularmente, nunca vi uma instituição que traga dentro da proposta de gestão por processo, dentro da proposta de BPM, que contemple todos esses papéis, tá? Eu não vi, eu ainda não presenciei. Quem sabe, né? Não presencio daqui a um tempo todos esses papéis. O que eu enxergo hoje na prática, né? Vivenciando ali no dia a dia, é que existem alguns desses papéis que acabam sendo concentrados numa mesma figura. Então, por exemplo, a gente tem papel de dono de processo, ou de gestor de processo. Ou, deixa eu associar aqui, o gestor ao patrocinador. Eu acho que são figuras que estão um pouco mais próximas. Geralmente, eu vejo essas atribuições, essas funções, muito concentradas no papel de uma única pessoa. Então, um gestor aí depende da nomenclatura que cada instituição, cada escritório adota, né? Lá na FES a gente tem o gestor do processo e, cascateando, a gente tem o guardião de processo, tá? E o analista de processo, claro, que é uma estrutura fixa. Desse daí a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, tem que ter mesmo, mas para os outros papéis, a gente acaba concentrando um pouco, reunindo algumas atribuições e alguns objetivos, inclusive, dessas funções em um papel, tá? Então, gestor e patrocinador acabam reunindo muito as mesmas atribuições, assim como a gente tem aí o desdobramento para o gerente de processo, que ele traz aqui, né, e o líder de processo. Então, por exemplo, na realidade da FESP hoje, o gestor, ele contempla as funções, as responsabilidades do patrocinador, do dono, e o guardião de processo, ele contempla as responsabilidades, as atribuições do gerente e do líder de processo, tá? Então, o meu entendimento é esse. Eu acho que o que é mais importante a gente fixar aqui são essas atribuições. É o que cada função dessa cumpre dentro desse processo que a gente constrói de transformação, né? Permeando aí todas as etapas, as fases e todas as etapas do ciclo. É a gente entender a importância
de manter essas atribuições, de manter o objetivo de cada uma delas dentro da nossa prática, independente da linguagem que a gente utiliza, independente da nomenclatura que a gente dê. Quando a gente olha para o CIBOC, a gente enxerga a nossa realidade, né? Eu olho aqui, para mim é fácil, eu bati o olho ali, eu já sei que para mim o patrocinador e o dono são a mesma pessoa dentro da minha realidade institucional, tá? O meu entendimento é mais ou menos esse daqui. Já tá te trazer as considerações dela. Eu vou assinar embaixo de novo, só corroborar com tudo isso. Eu também não conheço uma organização que tenha todos esses papéis em servidores individualmente falando, dono de processo, um líder, um gerente. A minha experiência de trabalho nas organizações que eu lido é nesse contexto também. E o importante disso, só frisar, estabelecer responsabilidade. Quem é responsável pelo quê? E dizendo isso, a gente está afetando algo que também é extremamente relevante, que é a governança de processo. Então, onde tem aí governança de processo, não é necessariamente governador de processo, é um órgão, uma unidade dentro da organização que é responsável, que é guardião pela gestão por processo dentro daquela organização. Então, na empresa que eu trabalho, na organização que eu trabalho, a governança de processo é estabelecida por 2 comitês. A gente tem um comitê de gestão estratégica, que atua como comitê de governança de processo, e tem um segundo comitê, que é o comitê de BPM, de gerenciamento de processos. Esses 2 comitês são responsáveis pela governança de processos. Na prática, o que é que cabe a eles? Eu tenho processos interfuncionais entre unidade, por exemplo, só para vocês terem dimensão, a PM é uma organização enorme, a Polícia Civil é outra organização enorme. Para fazer o equilíbrio das 2 forças, numa perspectiva de um processo que seja integrado entre as 2, é necessário uma instância acima delas, para fazer essa governança. Essa governança é feita por esse comitê. Esse comitê ele é composto pelo secretário de segurança, pelo comandante-geral da PM, comandante-geral da Polícia Civil, delegado-geral da Polícia Civil, os dirigentes máximos de cada organização. E lá é discutido qualquer tipo de entrave, de necessidade de apoio, né, com esse propósito de manter o equilíbrio. Então, é isso aí que a gente está falando de governança, é ter essas instâncias bem definidas dentro da organização, porque quando for necessário, é a ela que o patrocinador, o dono, o líder, vai se referir para pedir apoio, para prestar conta, para solicitar financiamento, alocação de recursos, de mão de obra. Essa é a instância de governança que tem um poder de decisão dentro da organização como um todo, numa visão holística. Lá também a gente não usa a palavra dono, e aí é um outro ponto relevante que diz respeito à importância de se respeitar a cultura da organização. Isso. Então, não é porque aqui tem dono de processo que lá na minha organização vai ter que ser dono de processo. Não. Lá na minha organização, a gente colocou o nome de patrocinador de processo. Por quê? Porque patrocinador é algo que nós já estamos acostumados, porque a cultura de gerenciamento de projetos já roda mais tempo. Então, a gente tem um patrocinador, muito embora o projeto é algo temporário, mas a figura do patrocinador dentro da nossa instituição já está estabelecida. Já está fixada, né? Já está fixada. Uhum. É o bambambam daquele projeto, é a pessoa que presta conta, é a pessoa que é responsável, a quem se presta conta as instâncias. Então, é essa figura que a gente trouxe para colocar como semelhança do dono do processo. Então, a gente chama lá de patrocinador do processo. A gente não tem líder específico, a gente tem gerente de processo, e o gerente termina ocupando a função de líder de processo, assim como Renata falou também, ele acumula as funções, porque é muito tênue a diferença entre um líder e um gerente. Tem hora que ele está ali fazendo a mensuração das variáveis, dos indicadores, fazendo reunião, mas tem hora que ele vai estar prestando conta, ou fazendo uma palestra, ou compartilhando informações com instância um pouco mais acima do, digamos assim, do chão da fábrica. Então, depende. Mas os papéis, o nome pode ser aquele que a organização quiser dar. O importante é a gente ter em mente que essas responsabilidades que o CIBOC traz,
tem que estar bem definidas, para não ter problema. Aquela história do combinado não sai caro. Tá? Então, se é você que é responsável por isso, vai ser gerente, vai ser professor de processo, o nome que a organização quiser der, mas quando a gente vier para o CBOC, a gente faz a conversão. Opa, o dono aqui, na verdade, é o que eu chamo de patrocinador. Então, tem essas questões mesmo. E fora o que a gente falou desde o início, o CBOC não é uma receita de bolo. Tá? A gente não tem necessidade de seguir a risca, ele apresenta possibilidades, opções. A gente vai lá e adequa isso à nossa realidade. Dentro da nossa organização, a gente consegue utilizar o quê? E assim a gente vai caminhando até amadurecer. Então, quando a gente começou lá, a gente só tinha analista de processo, não tinha dono de processo, patrocínio, não tinha nada. Com o avançar dos primeiros projetos, não. Quem é que vai tomar conta disso aqui? Ah, é o gerente. Ah, mas não tem gerente, não existe a figura de gerente de processo no estado da Bahia. Opa, então vamos aproveitar e fazer uma portaria instituída dentro da segurança pública. Lá tem agora não, desde 2016, uma portaria que define o papel de gerente de processo. Então, é o processo de amadurecimento mesmo. Aos pouquinhos, a gente vai, bota um gerente aqui, bota um donozinho, um patrocinador ali, mais na frente, opa, esse comitê aqui pode ser o de governança, aproveita. Esses comitês que eu falei aqui, eles já existiam, que são comitês da gestão estratégica, que tem um pouco do alinhamento aí também do assunto, né? O alinhamento, eu ia falar, geralmente a comissão do planejamento acaba assumindo. Exato. A gente aproveitou que já existia a figura e carimbou lá, opa, aqui vai ser o comitê também de processo. Fizemos o mesmo, Tati, o mesmo. A gente só não nomeou de comitê de processo nem de comitê de projeto. Fica lá como comissão do planejamento estratégico e está muito claro para todo mundo que o planejamento ele reúne as 3 vertentes, né? Projeto, processo e estratégia. Então, acho que é isso mesmo. Ficou claro, Carol? Deu para dar uma ajudada aí no entendimento? Não, ficou sim. Até, tipo assim, né, eu tenho esse mesmo entendimento, por isso que veio a dúvida para ver, né, como, né, que seria encaixar esses papéis e se existiria, né? Também compartilho de que eles se misturam, né, em outros papéis e acaba que se a gente tiver muitos papéis pode até comprometer o trabalho. Uhum. Que negócio, né? Quando tem muitos donos, né, pode ser assim, fica difícil uma decisão, né? Fica difícil um alinhamento. Sim. É verdade. E eu acho que o raciocínio inverso também acaba sendo a realidade da maioria das organizações, no sentido de que aqui ele descreve, se eu não me engano, são 5 papéis que ele traz aqui, né? Por último, ainda com governador de processo, são 6. Acho que é isso. 5, com governança de processo. Dentro das instituições de vocês, dentro da realidade de cada um de vocês conseguem enxergar, aplicar, ou seja, destacar 5 pessoas diferentes para desenvolver todos esses papéis, cada um a um? Eu não consigo. Não. A minha não consigo. Os recursos humanos, né, os trabalhadores hoje são escassos, a gente trabalha com estruturas, não vou dizer que, como é que fala? A palavra sumiu da minha cabeça agora, enxutas, mas muitas vezes a gente não tem equipes, né, que contam aí com um quantitativo grande. Então, fica difícil. Como é que a gente destaca aqui 6 pessoas para poder desenvolver esses papéis aqui? Fora quando ela não abarca todos, né? Então, tem situação lá que o gerente, o próprio analista do processo, e ao mesmo tempo é o dono do processo. É o Exatamente. Isso que eu ia comentar. Esses papéis, eles coincidem, né, com funções, né? Ele é um dono de um processo, mas ele é um gerente financeiro, por exemplo. Pode ser, ainda tem isso. Pode ser. Então, eu acho que na maioria das vezes é isso, né? Não é uma função da organização, é um papel daquele processo. Sim, exatamente. Para além da função natural, ainda tem o quê? Isso, sim. Assim como em projeto, né? O gerente de projeto, ele, ao se tornar um gerente de projeto, ele está aí exercendo outras funções que não necessariamente seriam as mesmas que ele exerce ali no dia a dia dele, né? Então, eu acho que a mensagem aí realmente é a importância desses papéis, das responsabilidades, das atribuições, desses objetivos que cada um tem. E aí eu vou fazer já um link aqui para responder a pergunta do Pedro,
que foi a pergunta em relação a de que forma a gente consegue levar a estratégia para a execução. Eu diria que da mesma forma que a gente trabalha para trazer essa consciência para responsabilidades dentro do ciclo do processo, a gente trabalha também no sentido de levar a estratégia para a prática, ou seja, para a operação, para a execução. E não vejo outro caminho. É disseminação. É constante, né? Disseminação constante, é exercício diário. E aí, mais voltado para a estratégia, para mim, é o exercício diário de a gente, às vezes é cansativo, às vezes é repetitivo mesmo, mas a gente, enquanto, né, digamos assim, vou usar o termo que eu uso na fundação, enquanto guardiões dessa metodologia, dessa proposta, dessa disciplina, faz parte também do nosso trabalho. Então, a gente acaba o tempo todo ficando ali responsável por despertar as pessoas, por lembrá-las de que a gente tem uma estratégia, de que essa estratégia, ela reflete de forma direta, ou melhor, o que a gente faz reflete de forma direta naquilo que a gente pretende alcançar estrategicamente na instituição. E a gente tem que estar o tempo todo mandando aquele alerta ali, mandando aquele alerta. E aí, essa questão das responsabilidades que são muito importantes para a gente conseguir promover esse alinhamento, Pedro. Porque, por exemplo, essa estrutura de governança que Tati trouxe, ela tem essa responsabilidade também. A gente recorre a ela para poder promover esse tipo de conhecimento, para elevar o nível de maturidade. Isso está diretamente ligado ao nível de maturidade, não só em gestão por processos, mas em gestão de um modo muito geral, dos trabalhadores, das pessoas que fazem parte ali, principalmente das que exercem essas figuras aí de donos, de gestores, de patrocinadores, de líderes de processos, tá? Então, é aquela coisa, a gente tem estratégia. E tem muita gente que acha que a estratégia ela é feita ali no ciclo do planejamento, tá lá bonitinha, formaliza, monta um mapa, tá lá. Não tá lá, não. A gente tem que estar todo dia aqui, ó, olhando para o que a gente está fazendo e conversando com a nossa estratégia. Está dialogando? Está fazendo sentido? Continua fazendo sentido, porque o cenário muda, né? Essa estratégia que a gente definiu, a gente está conseguindo trazer ela realmente para a prática? Como é que a gente mensura isso? O resultado que a gente está alcançando é o que a gente esperava alcançar? Se sim, beleza. A estratégia está sendo... a prática, a rotina, a operação está trazendo estratégia, está executando estratégia, está incorporando estratégia no dia a dia. Então, não tem outra forma, né? É capacitação, é promover essa disseminação da cultura no dia a dia, de forma repetitiva, de forma constante. Eu acho que esse é um caminho longo, mas é um caminho eficaz. Concordando com você, Nata, lá a gente tem essa experiência de... na verdade, assim, é bom que se deixe claro que não é fácil, é uma luta, é uma batalha, todo dia você trazer a ação, o operacional, para aquilo que está dentro da estratégia. Porque se a gente deixar, o operacional tem cabeça própria, roda sozinho, independente do que quem está dentro do escritório está pensando. Então, já é um esforço grande manter os dois caminhando lado a lado. Com o passar do tempo, isso melhora um pouco. Hoje, por exemplo, assim, básico de plano estratégico, de gestão estratégica, é você definir os objetivos, os indicadores, metas, resultados, e tudo isso vai ser transformado em iniciativas. Então, a estratégia vai ser operacionalizada através de iniciativas, que podem ser ações individuais, podem ser projetos. Hoje, a gente já conseguiu incluir na cultura processos. Então, hoje a gente vê reunião, não, problema do processo de atendimento na delegacia. Então, isso já é vivo dentro da organização, às vezes até um monstro. A gente fala que criou um monstro, porque termina tudo sendo processo, problema do processo. Tudo vira processo. Mas, como a gente trabalha de forma coordenada, lá, pelo menos, o nosso escritório, como eu falei, é projeto e processo no mesmo ambiente, então, quando a gente tem propositura de projeto, na ficha de cadastro de projeto, ele tem que indicar, primeiro, qual é o objetivo estratégico da organização que ele vai impactar positivamente.
Segundo, qual é o impacto, qual indicador ele vai impactar com aquele projeto, aquela proposta de projeto. E, entre outros, tem lá qual é o processo organizacional que ele vai impactar, porque todo projeto tem que trazer impacto no processo. Então, a gente consegue amarrar isso já desde o nascedouro do projeto, da proposta de projeto. Não estou dizendo a vocês que pronto, resolveu o problema. Não, porque aí é mais a questão da cultura, das pessoas enxergarem o modelo mental de que eu só faço melhoria, eu só transformo minha organização se eu mexer nos processos. Exatamente. Então, trabalhar isso no dia a dia mesmo. Aí no início a gente já viu, mas eu não sei qual é o processo, não tem problema, procure seu escritório que eles vão te orientar, porque lá tem a pessoa especialista em processo para lhe dar essa orientação, e no final todo mundo colocou ali quais são os processos. E aí, como a Renata falou, qual é a prioridade? Não é a gente que decide, é a governança, é o comitê de gestão, e lá quando chega lá em cima, quais os projetos que têm processos impactados? Esses. Quais não têm? Esses. Então, primeiro a gente trata dos que têm impacto nos processos já definidos. Praticamente todos terão, né, Tati? Não, mas eu digo quando já vem na ficha. Trazer todos não, mas quando o grupo, a equipe... Quando a pessoa já enxerga. Já enxerga e toma iniciativa, tem o interesse de se aprofundar no processo, a gente já dá um tratamento diferenciado. Já está com a percepção um pouco mais apurada, né? E é isso mesmo, não tem outro caminho, gente. A gente vai aumentando a maturidade, mas tem trabalho duro aí por trás. Não é fácil, às vezes, eu vejo estruturas de escritórios de processos, de escritórios de gestão, enxutas para o tamanho das organizações, né? E dar conta, né? Processo, ele trabalha para toda a organização, né? A organização inteira é cliente nosso, digamos assim. Então, dar conta disso realmente é muito trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Mas a gente fica tão feliz quando a gente vê as pessoas fazendo isso, né, Tati? Já conectando, já identificando, sem precisar do auxílio, qual é o processo que está sendo impactado por aquele projeto, e vice-versa, né? Hoje eu consigo ver isso também na FESP, a gente também trabalhou exatamente dessa forma, para fazer a priorização de processo estratégico a partir do portfólio de projetos. Então, a gente fez um trabalho bem denso aí de construir isso, principalmente para os gerentes de projetos, para trabalhar essa visão. Perfeito. Acho que o caminho é esse mesmo. Porque está tudo conectado, tudo alinhado. E aí, quando vem uma estratégia emergente, tem que fazer isso, apareceu isso. O primeiro filtro qual é o processo que ele vai impactar? Exatamente. Pronto. Aí, se não souber, não volte, pense direitinho na proposta e depois a gente volta, porque já tem outros na frente rodando com o processo definido. Uhum. É um bom critério aí de priorização. Mas a gente vai ter a oportunidade de falar mais, né, sobre isso mais na frente. Sim. E também o ciclo de vida, a gente precisa voltar depois a ele. Isso, a gente já está batendo 9 horas aqui, eu acho que a gente pode continuar no nosso próximo encontro, a gente pode trazer esses pontos aqui que a gente não explorou tanto hoje, e a gente já traz a segunda parte, né, do capítulo no próximo, porque realmente é denso, tem muita coisa para discutir. Um ponto aqui que eu queria falar. Um pouquinho tímidos, né? Ou então tá todo mundo muito, o entendimento está muito claro aí para todo mundo. Eu tenho algumas dúvidas aqui, mas eu vou deixar para trazer para vocês então no próximo encontro, né? A gente já está meia hora aí acima do nosso time, certo? Mas acho que a gente explorou bem aqui. Exploramos bastante. Alguém quer fazer mais alguma consideração, gente? A Ana Cláudia já está falando aqui, senão vamos até as 22. Tem muita coisa mesmo, Ana. Tem muita coisa para falar. Podemos encerrar então, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Fazer mais algum comentário? Para a gente encerrar nossa noitada de quinta-feira aqui. O nosso quintou em alto estilo, coletivamente. Então, se alguém lembrar de alguma coisa, coloca aí no chat do grupo.
alguma dúvida relacionada a isso, que aí no próximo a gente retoma. Pronto, a gente resgata. Beleza, beleza. Só para lembrar para vocês o resumo que eu fiz, né, dos primeiros capítulos, eu divulguei lá no grupo. O do segundo capítulo eu vou divulgar também, mas eu vou colocar aqui no canal, então quem quiser traz. E nos resumos, a última parte dos resumos, eu trouxe considerações que surgiram de todos vocês nas discussões, tá? Então, vamos construindo esse material aqui, e no final a gente vai ter quase uma versão comentada do Cibok. Tá bom? Olha aí. Então, beijo, vejo vocês na próxima semana. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigada aí Tchau, pela tchau, participação. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa Boa noite. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite, boa semana. Boa semana. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom fim de semana já, né? Bom finalzinho. Boa semana Bom, já. pessoal, boa noite. Se cuidem. Máscara, álcool gel. Hashtag fica em casa. Quem puder. Ai, deixa eu parar aqui a gravação. Eu esqueço. Parei. Deixa eu ver.